E hoje aqui em Maringá acontece o evento Investimentos em Maringá e Região. Serão seminários com a presença do presidente da Invest Paraná, agência de promoção e prospecção de novos negócios do governo do estado. Os empresários de TI serão apresentados ao Inova Invest, programa de certificação de startups e empresas. E para falar com a gente sobre todas essas questões, quem já está aqui no estúdio da Jovem Pan é o presidente da Invest Paraná, José Eduardo Bequim. Presidente, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes do Pan News, bom dia quem está aqui, o Aguinaldo, o Rigon, o Luiz, o Carioca, o Clóvis e o Tupã. Estou à disposição para começar aí com vocês, fazer um bate-papo sobre os investimentos. Presidente, essa instituição, a Invest Paraná, ela não é uma instituição muito conhecida em todo o estado. Então, para a gente começar situando os nossos ouvintes, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a Invest Paraná e como é que ela funciona na realidade. Qual é a grande finalidade dela para o ouvinte ficar bem situado aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Bom, a Invest Paraná, ela derivou da Agência Paraná de Desenvolvimento, a antiga APD. A Invest Paraná, ela faz o que hoje? Ela cuida da conexão entre o setor privado e o governo. Ou seja, eu tenho um pé no setor privado, eu faço toda a interlocução entre todas as empresas, os empresários que querem fazer investimentos ou em busca de algum benefício fiscal dentro do estado do Paraná. Fazer com que isso ande mais suave, que isso ande uma conexão com todas as secretarias, seja com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria do Meio Ambiente, e assim vai. Clóvis Pontes. Eduardo, bom dia, obrigado pela sua presença no Pan News. A gente aqui costuma analisar antes quem vem aqui, o seu currículo é invejável, muito bom, o seu trabalho reconhecido à frente da instituição, e aí eu estava vendo aqui alguns números. O Paraná hoje, se eu não me engano, é o segundo polo no setor automobilístico, né, de fábrica de caminhões, de caminhonetes, de carros. Representa 14% da produção nacional. Com essa crise estabelecida no país em relação à Ford, eu não sei se isso vai ser um gancho para que se puxe outras linhas nesse sentido. Qual é o trabalho que o senhor vislumbra, ou que o senhor já analisa com a sua equipe, que pode ser feito para cobrir essa lacuna, preencher essa lacuna, se por acaso isso afetar esse setor que no Paraná é muito produtivo? O que vocês estão trabalhando nesse sentido? Vamos lá. Por curiosidade, né, em março foi a última viagem que a gente fez internacional, o governador, eu fui convidado pelo governador, a gente acompanhou a comitiva do presidente nos Estados Unidos, quando ele se encontrou com o Trump, e a gente voltou, e aí a gente se deparou com tudo isso, né? Que aí começou a pandemia de um modo geral. E o que eu vou te falar? Naquele momento que a gente chegou, praticamente, o governador, ele isolou um pequeno grupo para a gente saber e pensar o que ia acontecer, a gente não tinha dimensão. Eu não me lembro quem foi que soltou essa frase nesse pequeno grupo, mas foi uma frase que me acompanhou ao longo desses 10 meses, 11 meses de pandemia, que foi o seguinte: daqui para frente nós vamos ter muita gente chorando e vamos ter gente que vai ter que fabricar lenço. Então, o Paraná e a equipe do governador, nós adotamos a postura de que nós tínhamos que construir fábricas de lenço, porque ia ter muita gente chorando. Então, nós se antecipamos a isso, principalmente no polo automobilístico, eu posso te falar com certeza. Nós se aliamos a todas as grandes fábricas que nós temos aqui, Volkswagen, Audi, a Renault, a Volvo, a CNH New Holland e as novas que estavam abrindo, a questão da Tatra, e a gente conversou bastante com eles e a gente teve a retomada da economia no Paraná muito pautada em cima de dois grandes polos. Primeiro o agro, que a gente não pode esquecer do agro no Paraná, que é a grande alavanca, mas o automobilístico, a gente tem trabalhado muito com eles. Nós temos hoje um problema muito sério nesse setor, que é a questão do desabastecimento. Tá? É a questão do desabastecimento, e isso que me traz até aqui, começando hoje essa interiorização e começando por Maringá, é a questão de reativar assim, a economia e transferir responsabilidades para cidades polos. Aguinaldo Vieira. Presidente, nós vemos com uma certa facilidade os investimentos, empréstimos, enfim, a colocação, a disponibilidade para grandes empresários, para grandes empresas. Mas a Paraná Invest tem algum programa específico para aquele pequeno empreendedor realmente, né? O dono do bar lá
na periferia, aquela senhora que tem o seu pequeno negócio também. A Paraná Invest, ela atende esse tipo de empreendedor também? Atende. E assim, muito legal a pergunta pelo seguinte, eu tenho um pé muito forte na questão do pequeno e eu tenho um olhar especial para o pequeno, principalmente na questão de serviços, na questão do turismo. E na data de hoje, nós estamos começando um programa chamado Paraná Pay. O que é o Paraná Pay? Já existe um programa maravilhoso dentro do estado que é o Nota Paraná. Quando você entra no Nota Paraná, aqueles sorteios que vão de 1 milhão a sorteios de R$100, R$200, conversando com o governador, eu falei, governador, se a gente não incentivar a questão do serviço, do turismo, da cultura, nós vamos demorar para dar. Ah, mas o que fazer? Como fazer isso? A gente está na era do Zep, nós estamos na era do... E aí a equipe da Invest, nós tivemos a ideia de criar o Paraná Pay. O que é o Paraná Pay? Em vez de você sortear 1 milhão para uma pessoa, você distribuir ao longo do ano, sei lá, eu não tenho de cor aqui, mas eu acho que é em torno de uns 900 mil a 1 milhão, mais 800 milhões, eu acho, que nós vamos distribuir em vouchers de R$100 para que as pessoas, o cashback das notas fiscais, que as pessoas possam ir nos serviços, no turismo, no restaurante e vários lugares, desde que estejam cadastrados lá direto na Receita Estadual e tudo mais. Então, isso é uma forma de a gente, por exemplo, dar dinheiro para fazer a economia circular. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente pensa no pequeno. E o Inova Invest, que é uma coisa do seguinte, que é você acelerar as startups em qualquer setor. Por quê? Porque as pessoas fazem os hackathon da vida, as pessoas fazem aí, tem os anjos, mas como que as startups conseguem entrar dentro do governo, conseguem entrar dentro da prefeitura se elas não têm certidão, se elas não têm, certidão não, é atestado de capacidade e tudo mais. É uma startup. Então, a Invest, a gente fez esse programa, a gente coloca eles para dentro da Invest, se torna um parceiro da Invest e a gente acelera eles dentro do município, dentro do estado, dentro de outros estados. Recentemente viramos Jornal Nacional, a Invest Paraná virou Jornal Nacional com o governo do Paraná, onde a gente acelerou uma startup, que é o Local Confiável, que chamou a atenção de todo mundo. As universidades hoje do Paraná vão reiniciar as atividades com essa startup. Então, assim, eu acho que isso é um primeiro passo. Sem dúvida. Luiz Neto. Vou pedir licença, tá? Vou fazer a pergunta para o senhor, mas olhando para a câmera. Nós sabemos que o setor de TI é o que mais cresce em todo mundo, a geração de empregos desse setor, ela faz a diferença, principalmente em Maringá. Aqui nós temos 7 empresas que estão em rankings mundiais. A prefeitura ajuda muito a alavancar esse setor também, agora com a construção do Parque Tecnológico. Tem também uma diretoria lá dentro, que é coordenada pelo César Rael, inclusive um cara competentíssimo, ligado à Software by Maringá. E eu queria saber a visão do senhor em relação a esse crescimento para Maringá. O senhor acredita que Maringá pode se tornar um polo maior ainda de TI e ser referência para o estado, ou o planejamento do governo é outro em relação ao TI no Paraná? Vamos lá. O estado do Paraná como um todo, nós estamos com uma veia muito forte na questão da tecnologia. Nós já passamos o nosso vizinho, que até então era uma referência. Eu acho que nós estamos muito bem posicionados. Nós temos sim uma dificuldade como governo, que é a questão de você centralizar o polo, você ligar o polo e deixar tudo, vamos falar assim, todo mundo na mesma página. Mas nós, nem por isso a gente solta isso, nem por isso a gente deixa de estar. E assim, nesses 2 anos de governo, foi uma experiência nova para mim, no meu currículo eu nunca tinha participado de um governo e estando próximo, e eu me senti assim, devendo a Maringá, devendo ao prefeito Ulisses, estar mais próximo. Eu acho que Maringá é uma economia pujante, tá? Não por isso, mas assim, a agência, a Invest Paraná, é uma agência com 14 funcionários. Eu e mais 13. Então, é uma coisa assim, para atender os 399 municípios, e veja, não por isso podia ter esquecido ou podia estar longe de Maringá. Então, assim, o meu foco, e por isso nós estamos começando esse programa em Maringá hoje. E pela tecnologia de informação, não é? Pela tecnologia. Eu acredito particularmente que só em cima da tecnologia a gente vai conseguir virar a página, principalmente para os nossos jovens. Tanto que o secretário vice comentando bastante aí sobre a educação e tudo mais, o Renato Feder, veja, ele tem um gol de placa agora muito grande, que foi muito pouco divulgado. A partir desse ano,
todas as escolas do Paraná vão ter aula de programação. Por quê? Porque a gente quer que os alunos, a gente quer que os nossos jovens comecem aprendendo a programar. Não quer dizer que todos vão virar programadores, vão virar donos de startup, unicórnio, não é isso. Mas que as pessoas tenham noção. Hoje existe um déficit na questão de trabalho de gente na área de TI. Vai, Rigon, pode ir. O Luiz Neto roubou a minha pergunta, mas é só para acrescentar que a tecnologia da informação foi o setor que mais arrecadou ISS em pleno ano de pandemia 2020 em Maringá, comparado com o ano anterior, né? O que significa que realmente há coisa para explorar. Mas eu queria saber duas coisinhas. Como a pandemia afeta, às vezes até positivamente, esse processo de investimento, e se, por acaso, a Invest Paraná vai ajudar na instalação de novas empresas do Parque Tecnológico da Tecpar aqui em Maringá, do Tecpar. Bom, vamos lá. Com certeza, tá? Já de cara eu digo com certeza. E uma coisa que eu venho falando com todos os prefeitos é o seguinte: a Invest Paraná, como eu falei para vocês, nós somos apenas 14. Nós não temos condições de trabalhar para, nós temos condições de trabalhar com. E assim, eu assinei um compromisso, né, com o grupo do G7, que é o grupo das 7 instituições mais fortes do Estado, liderado pela FIEP, pela CEPAR e todas as outras, né, Associação Comercial. Veja, que é o seguinte: a partir de agora o meu olhar, o olhar da Invest Paraná é dentro do Paraná. É parar de trazer mais empresas para concorrer, mas em compensação fomentar as empresas daqui a buscarem novas tecnologias, a fomentar a tecnologia dentro do Estado. Nós já estamos com praticamente 2 unicórnios no Paraná, então nós estamos muito felizes, existem 7 no Brasil, nós estamos com 2. Então vamos buscar e vamos atrás desse prejuízo. Fernando Tupan. Eduardo, a minha pergunta é fácil, assim. Eu quero saber, se eu entendi direito, vocês fazem um meio de campo entre o investidor e as empresas, seria isso, certo? Não, nós fazemos um meio de campo. Às vezes fazemos também isso que você falou, Tupã, mas o nosso foco é pegar as empresas, os empresários e o governo. É ver o que nós podemos fazer para estender um tapete vermelho para os empresários. Isso é a determinação do governador desde o primeiro dia. Ele olhou para mim e falou assim: por que a gente não traz tanto investimento quanto outros estados? Eu falei, porque a gente, em vez de gerar facilidades, a gente faz... o governo normalmente gera dificuldades. O empresário, eu sempre tenho falado isso, o empresário normalmente eu digo quase 80% do empresário, ele não quer saber de mais 1 ponto, 2 pontos de incentivo fiscal. Ele quer rapidez, ele quer entrar com o papel num dia e, se possível, no outro dia sair a licença. E até a negativa, falar, olha, realmente você não vai poder fazer essa empresa nessa localidade. Então é o seguinte, o papel da Invest é exatamente isso, é dar resposta para o empreendedor em questão de 5 dias, 7 dias úteis no máximo, se o empreendimento dele vai ser viável, não vai ser viável, e fazer com que as coisas andem. Vai, Fernando. Existe algum contato, alguma conversa sobre a vacina contra o coronavírus, que hoje é o melhor negócio da face da Terra, assim, essa será uma farmacêutica, porque a gente sabe que o ano passado nós tivemos um contato muito grande para fazer a Sputnik. Não existe nenhum empresário ou do ramo da farmácia, química, biologia, que esteja querendo lançar uma vacina totalmente paranaense ou brasileira? Tem sim, existe conversas, mas assim, a postura do governador, do Beto Preto, nosso secretário da Saúde, é que a gente tem que estar alinhado com o governo federal. Alinhado com o governo federal no seguinte quesito, veja, o Brasil, se a gente recebesse hoje 100 milhões de doses, eu posso garantir para você que o Brasil ele tem um dos melhores planos de imunização, de vacinação, que a gente estaria muito na frente dos países da Europa principalmente, mas assim, tem que ter também a vontade dos laboratórios virem para cá. Nós estamos em conversa com alguns empresários, posso citar a própria Prate Dona Duzi, aqui de Toledo, que a gente vem conversando com o pessoal lá de fora para tentar trazer a vacina para cá, para dentro do Paraná. Nós estamos aqui agora às 7 horas e 48 minutos. 7h48, nós estamos numa conversa com o presidente da Invest Paraná, o Eduardo Bequim. Eduardo, mais uma aqui para você. Você disse que na pandemia
se o Estado decidiu fazer lenço para as pessoas que iriam chorar. Nesse momento, a gente, a partir aí daqui mais 30, 40 dias, a gente está fazendo 1 ano que a gente está nessa situação de pandemia. Para o pequeno que sofreu demais, para o pequeno investidor, o microempresário que sofreu demais, como é que está o horizonte? Está azul já aqui no Paraná ou ainda tem algumas nuvens que elas precisam ser removidas? Eu acho que está bem longe de estar azul, tá? De verdade está bem longe de estar azul. Mas a economia vem girando, ela não vem girando talvez na velocidade que a gente queira, tá? Na velocidade que a gente deseja. E assim, é uma coisa muito engraçada, porque assim, todos nós, e eu me coloco também, porque a minha experiência no governo é muito recente, é só apenas 2 anos, eu vou falar uma coisa, a gente sempre quer um governo mínimo. A gente quer um governo que não interfira, um governo que ajude, que se meta onde tem que se meter. Mas agora que aconteceu essa tragédia, que para mim a pandemia foi uma tragédia, o ano 2020 é um ano que não aconteceu nem para nós, nem para vocês, para ninguém, nem para nenhum ouvinte. Veja, hoje a gente coloca muito a responsabilidade da pandemia na questão econômica nas costas do governo. E assim, o governo tem feito a sua parte. Lógico, falta recurso. E recurso é dinheiro. E aí, eu acho que de maneira muito sábia e de maneira muito centrada, o nosso governador aí, com apenas 38 anos, ele vem colocando, dividindo a responsabilidade com os prefeitos que às vezes já exageraram um pouco mais, prefeitos que não exageraram, foram comedidos. E assim, a economia tem que entender que ela também vai começar a acelerar devagarzinho. Logicamente, quem é o mais que está mais acomedido, o que está mais prejudicado é o pequeno e o serviço. Quem não, o médio, o grande, a venda de insumos, esse daí vem crescendo, tanto que a gente tem os números da arrecadação, caiu a arrecadação em alguns momentos, cresceu a arrecadação em alguns momentos. Existem muitos estados no Brasil que foram recordes de arrecadação durante a pandemia, então alguma coisa tá estranha, mas as nuvens estão aí, nós estamos tentando tirar as nuvens junto com os empresários. Tanto que a ideia do Paranapay, que eu acabei de falar para vocês, não é dar dinheiro para o cidadão, dar dinheiro para o microempresário. É dar dinheiro para a população, é colocar dinheiro na economia e que gaste. Por quê? Porque a ideia é que o microempreendedor, que o dono do pequeno boteco, o dono do pequeno restaurante, da pequena pousada, receba dinheiro, mas para ele receber dinheiro, ele tem que ter a casa limpa, ele tem que ter o bar abastecido, ele tem que ter um funcionário para trabalhar, é fazer a economia girar. Esse dinheiro vai voltar de alguma forma. Clóvis. O Paranapay já foi elogiado aqui nos comentários, conforme foi falado aqui, o pessoal já está elogiando. E sobre o Renato Feder, eu concordo com o senhor, ele esteve aqui nessa bancada, o senhor está sentado, ele é muito competente. Sobre vários assuntos, tem PMAI, tem vários, mas eu vou focar em um aqui que eu acho que nós vamos conseguir dar uma retomada, assim, que essa raia dessa pandemia for amenizada, porque eliminada não sei se vai ser nunca, mas amenizada. Setor de turismo regional. Quando o senhor disse que, olha, o meu olhar agora é voltado para o estado do Paraná, eu acho que essa visão é correta, nós vamos ter que focar agora a nível de estado, mas o turismo regional, nós temos aqui 22 mil quilômetros de malha rodoviária asfaltada, algumas com vários problemas, precisam mudar a duplicação, por aí vai. Ferrovia 2.400 quilômetros, hidrovia 1.000 quilômetros. No turismo regionalizado, Foz do Iguaçu, interior, qual é o que tem de visão da Invest Paraná, ao Eduardo, nesse sentido, em relação a fomentar o turismo regional, que acho que vai ser uma alavanca para todos os estados que tiverem essa visão? Quando a gente pensou no Paranapay, a gente logo pensou o seguinte: essa pandemia vai durar pelo menos 1 ano e meio, vai durar, e eu acho que ela vai bater aí. Infelizmente nós vamos ter, vamos falar assim, as nuvens pesadas, como você falou, Paulo, vai pelo menos mais meio ano tranquilamente. Uma pena, não tão tranquilo, mas vai ter. Então qual que é a ideia? As pessoas vão ter que reaprender a viajar. As pessoas esqueceram como que é viajar em família. Se você perguntar, menos de 5% da população está viajando. Muito menos. Então, o que acontece? O turismo ele vai passar por algumas etapas. Eu acredito que as pessoas vão... Que nem fisioterapia. Você quebrou a mão, você quebrou o pé, você passa por fisioterapia. E a fisioterapia no turismo vai ser um turismo regional. Vai ser um turismo de 100 km, um turismo de 200 km, um turismo de 300 km e rodoviária. As pessoas vão aprender ou vão retomar mais as viagens rodoviárias. Para isso, o que eu venho falando há uns 2 meses eu venho andando, principalmente nos polos onde tem turismo. Se aperfeiçoem,
na questão do receptivo. Porque ninguém gosta de gastar dinheiro se não tiver um bom receptivo. O governo pode dar um pequeno passo, acho que agora a gente com o Sebrae, com o Senac, com todo o Sistema S, a gente vem batendo nisso. Nós temos uma sorte muito grande que até pouco tempo atrás o presidente do conselho do Sebrae no Paraná é o vice-governador, Darcy Piana. Então, isso a gente consegue trabalhar potencializado o governo, Sistema S, empresário, e falando, olha, vocês precisam trabalhar o receptivo. O que nós estamos ajudando? Foz do Iguaçu vai ganhar agora a extensão da pista, vai começar a receber os voos internacionais. O aeroporto de Curitiba vai ganhar a terceira pista, vai começar os voos internacionais, nós vamos aumentar o número de turismo. Maringá teve a reforma, por mais que o foco aqui é o transporte de carga, mas vai aumentar aqui também. E o Voe Paraná. O Voe Paraná foi um programa que começou na mesa da Invest, nós chamamos as empresas aéreas, começou com a Tio Flex, que era uma coligada à Gol, fomos nós que criamos isso, foi uma coisa muito legal, com o apoio do governador, porque ele virou e falou assim, por que a gente não fomenta o sistema aéreo? E veja, nós estamos tentando fazer o máximo com o empresário, que o empresário entenda que vai retomar o turismo. Eu acredito que 2 grandes polos são os próximos polos do estado do Paraná. Um deles é a tecnologia, inevitável isso, e está aí o mundo mostrando isso. E o segundo é o turismo, que é uma coisa que precisa de gente trabalhando, precisa de hotéis, precisa de pousadas, as pessoas precisam começar a pensar fora da caixa. Mais alguém? Ângelo? Eu queria fazer uma pergunta. Então vai, Luiz. O senhor falou muito sobre o setor de TI, né? Que é um setor que me anima muito. É um setor que gera resultados, ainda mais para Maringá. Nós sabemos que a gente importa hoje profissionais para nossa cidade. Com a pandemia, o home office ficou muito mais fácil, então essas pessoas elas não precisam mais se deslocar em Maringá, então elas ficam nos seus respectivos estados. O senhor falou em relação à capacitação desses alunos das escolas estaduais, e isso é visto com bons olhos, porque o TI é a profissão do futuro, né? É uma profissão que pode gerar a construção de uma carreira. E como que vai ser feito isso? O senhor já sabe como o governo pretende implantar isso e os resultados que a gente vai colher, porque Maringá é carente dessa qualificação de profissionais. O que eu vou te falar? Eu sei que vão ter aulas diárias, né, para os alunos. Eu sei que foi feito um pacote muito grande, mas como eu te falei, tem uma coisa muito louca dentro dessa nova função, desse novo desafio que eu assumi junto com o governador e tudo mais, que é o seguinte, a gente começa o dia falando de pão e terminamos o dia falando de avião. Então, assim, é tanta informação. E, assim, a Invest Paraná, eu até esqueci de falar isso, me desculpem, que é o seguinte, nós trabalhamos muito ligado à Secretaria de Desenvolvimento, porém, a Invest Paraná é um órgão de consultoria e direto a gente trabalha com o governador e com o vice-governador. Então, o que acontece? O empresário, quando está falando comigo, quando direto eu estou falando tanto com o governador como o vice-governador para saber quais são as orientações, para onde a gente vai, como que trazer essa empresa mais rápido. E a gente está sabendo desse déficit de profissionais na área de TI. Eu acho que não, assim, a gente não vai conseguir corrigir isso num espaço de tempo muito curto, mas nós vamos incentivar e, assim, as escolas, existem N escolas que estão preparando jovens, que a gente quer trazer várias metodologias, não uma só, essa da área pública, mas também para as áreas privadas fomentar isso daí. Fernando Tupan? Comigo eu estou satisfeito aqui. Mais alguém, Aguinaldo? Presidente, a pergunta, eu sempre penso no pequeno empresário, no empreendedor. Como ele faz? Como ele bater na porta da Invest Paraná? Através de um site? Como é que ele tem acesso a isso? Como é que ele encontra esse investimento? Nossa plataforma no site ela é muito completa, ela funciona, ela está interagindo, a gente vem subindo muito rápido a questão dos acessos, são algumas centenas não vou falar milhares, mas muitas centenas de contatos que a gente tem semanalmente. E agora, qual que é a visão? A visão, e principalmente para o pequeno, tá? O grande é muito fácil, ele pega o telefone, ele liga, ele chama, a gente tem que ir, porque
vai gerar 1.000, vai gerar 500, 700 empregos, a gente tem que correr atrás. Agora, o pequeno às vezes fica difícil, principalmente por quê? Porque nós estamos numa sede em Curitiba. Então, qual que é a ideia a partir de agora? Sabendo que nós estamos vivendo uma pandemia, sabendo que nós estamos vivendo uma crise muito grande, a ideia é levar a Invest Paraná para todas as 24 cidades polo. Então, e começando hoje aqui em Maringá. Então, qual que é a ideia? Nós vamos firmar uma parceria com as cidades polo, com as prefeituras. O Ulisses, a gente escolheu o prefeito aqui, viemos o Cordioli, que assumiu a pasta. Então, o que a gente está fazendo? A gente capacita 1, 2 pessoas, 3 pessoas da cidade. Essa pessoa, esse grupo de pessoas vão estar interligados com a gente 24 horas por dia, ou seja, toda a informação que eu receber eu vou postar no meu CRM, toda a informação que eles tiverem vai estar no CRM. A ideia é que essas 24 cidades atuem como uma Invest Paraná, como se fosse uma franquia, mas não é uma franquia, e esteja interligado com a gente. Qual que é a ideia? Que, por exemplo, é o seguinte, amanhã vai se instalar uma grande indústria na região de Londrina e Londrina. Pô, Maringá não vai atacar essa indústria de Londrina, mas essa indústria a gente vai decupar ela, ou seja, nós vamos dizer para quais são os fornecedores que essa indústria precisa. Então aí o micro, o pequeno empresário de Maringá vai estar sabendo que essa indústria vai se estabelecer lá e ele vai falar, pô, eu posso arrumar isso, pô, eu posso fornecer isso. A ideia é que a gente fique, o Paraná como um todo, extremamente agressivo. Uma coisa que eu quero falar, a Invest Paraná, nós somos em 14, mas assim, no final do ano passado nós fomos eleitos entre as 3 melhores agências da América Latina, de todos os países da América Latina. Então assim, nós estamos fazendo um trabalho muito sério, um trabalho sem bandeira política, nós trabalhando para o governo, atendendo independente do deputado que vier conversar com a gente, independente do prefeito, e a ideia é aquilo ali, é trabalhar com. Então, essa maneira de interligar as 24 cidades polos com a gente, interligou e a gente faz esse trabalho, eu acho que isso vai ajudar muito o pequeno microempreendedor. Aí, esse é o presidente da Invest Paraná, Eduardo Bequim. Presidente, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço muito. Confesso para vocês que eu não tenho muito o hábito de falar em rádio, televisão, ainda fico vermelho e tal, mas eu gosto de falar com o empresário, eu gosto dessa conversa descontraída. E assim, a Invest Paraná está de portas abertas, nosso site é o www.investparaná.org.br. Por favor, sintam-se à vontade de acessar e entrar em contato com a gente.